Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Estamos estudando ao longo deste quarto trimestre do ano 2019, várias lições no livro de Atos dos Apóstolos, aqui da lição da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Cura de Enéas e a Ressurreição de Tabita. O texto do dia se encontra em Atos capítulo 9, versículo 40, que diz assim: Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: Pedro, na unção do Espírito Santo, foi usado por Deus para curar um paralítico e ressuscitar uma mulher. Esses milagres fizeram com que muitos crescem no Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, são essas duas histórias verídicas de milagres operados por Deus através de Pedro, no primeiro, cura de um paralítico, no segundo, a ressurreição de uma jovem. Então, nós vamos continuar a estudar esse assunto. O programa EBD Jovem estará apenas começando e convidamos vocês a continuarem conosco. Pois é, meus irmãos, hoje nós vamos estudar uma lição aqui baseada no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, onde narra aqui dois episódios de cura. A gente estudou na lição passada, também no capítulo 9 de Atos, a questão da conversão de Saulo, etc. E hoje vamos falar sobre a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, ou Dorcas. Então nós vamos mostrar como se deu a cura de Enéas, ressaltar a importância do trabalho feito por Dorcas e refletir a respeito do milagre da ressurreição de Dorcas. Nesse trimestre, essas lições estão enfatizando muitos milagres que ocorreram ali, que estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos. E Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Então, a ocorrência de milagres no meio do povo de Deus, isso é comum e é natural e deve existir no meio da igreja, no meio do povo de Deus. A igreja não tem poder, os crentes não têm poder, os obreiros não têm poder, mas o Deus a quem servimos, ele tem poder. Então, o primeiro milagre aqui é o milagre da cura de um paralítico, chamado de Enéas. Então, Enéas, ele já estava paralítico já há um bom tempo. Ele vivia lá na cidade de Lida. Versículo 32 diz: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Então, uma coisa importante aqui é que a igreja primitiva, os irmãos, eles pregavam o evangelho, eles andavam falando, proclamando a palavra de Deus em diferentes cidades. E Pedro chegou até a cidade de Lida, onde ali já tinha uma comunidade de crentes, ali já tinha uma igreja, já tinha alguns santos que viviam naquela cidade. A cidade de Lida é uma cidade da tribo de Benjamim, na planície de Saron, quase na fronteira com Judá, que foi reocupada depois da volta do cativeiro. Era uma cidade que ficava na planície, perto do litoral. Não era uma cidade praiana, mas não ficava tão distante assim. Ainda era na planície, antes de subir o planalto lá da Judéia. Era uma cidade próxima a Jope e próxima a Tel Aviv, também próxima à atual Tel Aviv de hoje em dia. Então, o que chama a atenção aqui é que Pedro, ao chegar lá naquele lugar, ao chegar naquela cidade, na cidade de Lida, encontrou esse paralítico por nome de Enéas, e esse paralítico, ele já estava acamado, ele vivia de cama, ele jazia de cama já
há 8 anos, que ele estava lá. E interessante aqui que ele não pede para ser curado, mas Pedro chega lá e diz ao paralítico: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então veja como é significativo, como foi importante a cura daquele homem, porque ele estava há 8 anos acamado, não se levantava da cama. E aqui o comentarista chama a atenção que Enéas foi curado mesmo sem pedir a cura. Então isso só mostra que Deus tem muitas formas de trabalhar na nossa vida, em nosso meio. Às vezes Deus cura quando a gente pede, às vezes Deus cura assim que a gente pede, às vezes Deus demora um pouco na nossa visão para curar, e às vezes até Ele cura sem mesmo a gente pedir. Então é o trabalhar de Deus, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para nós, a vontade dEle sempre deve ser soberana e é agradável. No Antigo Testamento, nós temos também algo semelhante com a mulher sunamita, que era estéril e mesmo sem pedir para ficar grávida, para dar à luz um filho, o profeta Eliseu disse que ela ia ser mãe, o que de fato aconteceu. O fato é que Jesus cura, Ele opera milagres, Ele opera maravilha. Aquela cura não foi por mérito de Pedro, as curas que Deus opera através de nós, os crentes, as curas e demais milagres que Deus opera no meio da igreja, não é para exaltar o homem, não é para exaltar a igreja, porém é para exaltar a Deus, glorificar a Deus e abençoar as pessoas que precisam daquele milagre. É para aliviar o sofrimento de pessoas que estão com problemas muito difíceis de solução e que só Deus mesmo para resolver através de um milagre. Então, Pedro, tópico 1.3 aqui da nossa lição, Pedro não apenas falou para o paralítico que Jesus o curava, mas para que ele se levantasse e fizesse a cama. Então, Pedro, quando disse ali, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Então, foi a ordem de Pedro para Enéas, e a Bíblia diz que Enéas logo se levantou, obedecendo a ordem de Pedro. Ele diz, ele se levantou imediatamente. Observe que nessa cura houve uma certa participação do Enéas. Pedro ordenou a ele que ele se levantasse e andasse. Evidentemente, Pedro fez isso na direção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, porque Deus tinha orientado ele a fazer isso. Isso não significa que a gente deve sair por aí ordenando a todo mundo, fique curado, paralítico você anda e tal, sem Deus ter orientado. Então, o crente, ele tem que ser porta-voz de Deus. Se Deus mandou ele se levantar, é porque Deus ia curá-lo naquele momento que ele se levantasse da cama. Às vezes podemos estar em meio a situações complicadas que nos prendem, porém Deus pode nos curar, libertar e restaurar. Aquela cama era o que prendia Enéas naquela situação já há 8 anos. Ele não podia se levantar, ele estava acamado, não podia mais se movimentar e fazer o seu leito, arrumar a sua cama. Mas quando Jesus o curou, finalmente ele pôde ter controle e arrumar aquilo que o prendia. Então, quando Jesus chega com a cura, com o milagre, as coisas mudam completamente e coisas maravilhosas acontece. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, um ponto importante aqui do tópico 1 dessa lição é que podemos nos acomodar ao sofrimento por longo tempo, mas Jesus ainda tem o mesmo poder para nos restaurar física, emocional e espiritualmente. Às vezes a gente tem uma doença crônica, um problema crônico que possa ter perdido a esperança. Talvez até a gente nem esteja orando a Deus, pedindo a solução. A gente já está convivendo com Ele. Mas Jesus pode chegar na nossa vida, na nossa casa e ordenar a cura e assim sermos curados e o nome do Senhor ser glorificado. Amém?
Glória a Deus, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já a gente volta para o segundo tópico da nossa lição. Continue conosco. Amados telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta com a lição de hoje, a lição de número 8, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Então, no primeiro bloco, no bloco anterior, nós estudamos aqui o tópico 1 da nossa lição, a respeito da cura de Enéas. Deus, através de Pedro, levou saúde, né? E Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, e curou aquele homem daquela enfermidade. Mas aí alguém pode perguntar, teve jeito para ele porque ele ainda estava vivo, mas se a pessoa morrer, não tem mais jeito para a morte? Saiba de uma coisa, meu amigo, minha amiga, que Deus, ele é o dono da vida, né? A vida e a morte estão nas mãos de Deus, e mesmo que alguém morra, essa pessoa pode ser ressuscitada pelo poder do nome de Jesus, se esta for a vontade de Deus, se esta for a vontade de Deus. Então, aqui no tópico 2 da nossa lição, temos aqui uma discípula chamada Tabita. Então, essa mulher era uma mulher cheia de boas obras. Na cidade de Jope, que também era próxima da cidade de Lida, onde Enéas morava. Então, ali perto, na cidade de Jope, Jope já fica no litoral, já é uma cidade praiana, com praia para o Mediterrâneo, e Jope fica vizinho à atual Tel Aviv, já que já é no litoral, na praia. Então, lá nesta cidade de Jope, havia uma crente, uma discípula, uma irmã em Cristo chamada Tabita, cujo nome grego é Dorcas. Então, veja aqui no versículo 36, Atos 9:36, que diz: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Então, a Bíblia que chama a atenção dessa mulher, que ela se dedicava a dar esmolas e a praticar boas obras. Era uma mulher muito amada pela comunidade cristã ali de Jope, pois fazia boas obras e ações de caridade. Ela fazia roupas para os pobres, embora não pareça que ela possuía muitos bens. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes tem pessoas que acham que só pode ser generoso ou generosa pessoas que têm dinheiro. Muito pelo contrário, a gente vê muita generosidade por parte de pessoas que têm pouca condição financeira, do pouco que tem, reparte com os outros. E certamente essa crente aqui, por nome Dorcas, essa irmã em Cristo, ela fazia um trabalho muito bonito de assistência social, de generosidade, de caridade em favor dos pobres, a ponto de isto estar registrado aqui, porque quando Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, poderia muito bem apenas ter dito o nome dela, que ela habitava lá, que ela tinha morrido e que Pedro foi lá, orou por ela e ela foi curada. Mas o escritor bíblico, ele quis chamar a atenção para essas qualidades de Dorcas. Ele quis mostrar que essa mulher era uma mulher que se destacava pela prática da caridade, das boas obras, de ajuda aos pobres e necessitados. E o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, em Tiago capítulo 1, versículo 27, Tiago afirma que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Então, o cuidado com os pobres, o cuidado com os carentes e necessitados faz parte do nosso testemunho cristão. Tiago disse que a nossa fé é demonstrada pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça mediante a fé, mas Efésios 2:10 diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, estando ali, os discípulos deram conhecimento a Pedro da situação daquela mulher. E chama a atenção que, mesmo ela sendo uma crente bondosa, mesmo ela sendo uma crente que tinha muitas práticas de boas obras, ela ficou doente, ela faleceu, ela ficou enferma e morreu. Isso mostra também que, mesmo você sendo crente fiel, você está sujeito a passar por lutas, provações, tribulações e até mesmo ficar doente e morrer. Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições. Então, o cristianismo, ele não isenta o crente de aflições, de tribulações, de problemas, mas Jesus prometeu: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aquela mulher era tão querida e tão amada ali na cidade de Jope, que tinha muitos amigos. Isso é muito importante. Tinha muitos amigos, pessoas que se preocupavam com ela, porque Dorcas, ela semeava boa semente. Ela semeava a semente do amor, semeava a semente da generosidade, ela se preocupava com as pessoas necessitadas. E quando chegou o momento da necessidade dela, a gente vê que teve pessoas que se preocuparam com ela. Então, aqui no versículo 38, diz: Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: não se demorem em vir até nós. Então, essas pessoas mandaram chamar Pedro até Jope: venha logo, venha depressa, para poder você orar por Dorcas. Ela morreu, ela faleceu, mas nós cremos que se você orar por ela, Deus pode ressuscitá-la, Deus pode trazer ela à vida. Então foram esses amigos, esses irmãos que foi até a cidade de Lida chamar Pedro. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Então, observe aí essa assistência dos amigos de Dorcas, da fé que eles tinham. Isso lembra também os amigos lá do paralítico, que levaram aquele paralítico na maca até o telhado da casa, destelharam a casa e desceram aquela maca com aquele paralítico deitado até o centro onde estava Jesus, para que Jesus curasse ele. Então, uma grande lição aqui: aquela mulher semeou boas obras, semeou amor e generosidade, e no momento que ela morreu, ela não ficou desamparada. Tiveram amigos cheios de fé que foram buscar não a cura para o seu corpo, porque ela já tinha morrido, mas foi buscar a ressurreição dela, e Deus cumpriu aquele propósito. Amém? Então vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, estudando a lição de número 8, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, que também se chama Dorcas. Então, são 2 episódios de milagres realizados por Deus através do apóstolo Pedro. O primeiro, a cura de Enéas lá na cidade de Lida, e a ressurreição de Dorcas, ou Tabita, que se deu ali na cidade de Jope, que também era uma cidade próxima a Lida e era uma cidade litorânea. Então, aqui no tópico 3 da nossa lição, a ressurreição de Tabita, preparando o ambiente. Quando Pedro chegou ao local onde haviam colocado o corpo de Dorcas, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as roupas que ela fizera. Porém, Pedro fez todas saírem do ambiente.
essa cena também encontra semelhança com aquela da ressurreição da filha de Jairo, porque ali Pedro ia orar por aquela mulher e era necessário que ele tivesse concentração, era necessário que aquelas pessoas que estavam ali em prantos, chorando pela morte da querida Dorcas, saísse, se ausentasse do quarto por um tempo para que ele pudesse ter tranquilidade de orar, de entrar na presença de Deus. Então diz que, versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Então, ele preparou, esse ambiente, porque ele precisava de concentração para orar a Deus. Pedro era um homem de fé que cria no poder de Deus, mas não queria por perto pessoas duvidosas, pessoas céticas e nem mesmo vencidas pelo lamento e pela tristeza, pois, ao invés de ajudar, podiam atrapalhar, porque é uma coisa muito importante, meu irmão, minha irmã. Às vezes, se a gente não puder ajudar numa coisa, é melhor não atrapalhar, E chama-nos a atenção aqui essa atitude de Pedro, diante daquele desafio, a morte diante dele, o corpo ali de Dorcas, com certeza o seu espírito já tinha ido ao paraíso, mas o corpo estava ali ainda, e Pedro dobrou os seus joelhos e orou. Observe a fé de Pedro. Observe como Pedro não ficou abatido com aquela situação da morte, e ele foi orar a Deus, porque ele cria que Jesus era poderoso para ressuscitar aquela mulher. E certamente ele recebeu a orientação do Espírito Santo, recebeu de Deus esse direcionamento. Isso é uma coisa muito importante que eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos. Se nós estivermos em comunhão com Deus, se tivermos sintonia com o Espírito Santo, nós poderemos discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Então Pedro ajoelhou-se ali e começou a orar diante daquela situação. E você, meu jovem, você, minha jovem, quando você está diante de uma situação adversa, quando você está diante de uma situação que nenhum recurso humano é capaz de dar vitória a você, o que é que você faz? Quando você está diante de uma causa impossível, qual é a sua reação? Será que é ficar lamentando, ficar chorando, ficar alardeando o seu problema para todo mundo? Ou você, diante dos problemas insolúveis aos homens, você dobra o seu joelho e vai orar a Deus? Vai conversar com Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para operar maravilhas, para fazer milagres e intervir sobrenaturalmente em qualquer ação. Então isso é muito importante, isso é muito importante para nós. Diante dos problemas, das dificuldades, dos problemas impossíveis, a gente tem que entender, como diz a Bíblia, que para Deus nada é impossível. E ali diz aqui os versículos 41 e 42, ainda no versículo 40 diz que Pedro se ajoelhou e orou, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então veja aí que aquela mulher ressuscitou, e Pedro, depois que orou, ordenou que ela se levantasse. Versículo 41. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Olha aí como foi bonito aquilo ali, porque a ressurreição daquela mulher não somente foi uma alegria para todas as suas amigas e amigos, para todos os irmãos que conviviam com ela, para toda a igreja ali de Jope, como também para toda aquela cidade. Foi uma alegria para todo mundo, isso foi muito notório, todo mundo ficou sabendo daquele milagre, e aquele milagre redundou em salvação de almas. Isso que é importante. Os milagres que Deus opera no meio da igreja, eles servem para glorificar a Deus, para a glorificação do nome do Senhor e para aliviar o sofrimento das pessoas.
como também para ajudar as pessoas na crença em Deus. Então, diz aqui, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Muitas vezes, a operação de um milagre não desperta no coração das pessoas o desejo de ser crente, mas às vezes sim, às vezes desperta. Muitas pessoas hoje são crentes e vieram para Jesus após receberem o milagre de Deus ou após constatarem a operação de Deus, de um milagre de Deus na vida de outra pessoa. Então, diz aqui o nosso comentarista da lição que o propósito dos milagres sempre será a exaltação do nome do Senhor e levar pessoas a crerem no Filho de Deus. Depois que Deus deu a ordem para os discípulos ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, a Bíblia diz que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes e o Senhor, Jesus, nosso Deus, ia cooperando com eles através dos milagres, né? Capítulo 16, versículo 20 de Marcos diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos muito gratos a Deus, pela presença de Deus em nossa vida, pelo que Deus tem operado, pelos milagres que Ele tem feito no meio da igreja. Então não perca a esperança, creia que Deus é um Deus de milagres, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Assim chegamos à conclusão da nossa lição de hoje, de mais uma lição. Agradecemos a você a sua audiência, agradecemos a você a sua companhia e convidamos você para continuar o estudo desta lição na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação, na nossa igreja, no próximo domingo. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.